Bom dia, amados irmãos, irmãs. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, fazendo uma oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque temos as Escrituras para podermos avaliar as nossas vidas e sermos transformados através do poder do Teu Espírito e da luz da Tua Palavra. É isso que queremos nessa manhã, ao voltarmos aos estudos sobre família. Que o Senhor nos ajude a compreender a importância de estarmos edificando nossas casas sobre a rocha. Que cada pai, mãe, marido, esposa, aqui, Senhor, estejam se apropriando da Tua Palavra para aplicá-la em suas vidas, sabendo que somente através das Escrituras é que nós podemos ter uma vida cristã saudável e possamos assim também glorificar o Teu nome. Pai, que isso seja claro em nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse pequeno curso aqui, eu chamei de curso, né? Famílias Fortes. Nós vamos começar falando sobre o exemplo maior dentro de casa. Nós vamos nos basear nesse livro do Dr. Augusto Nicodemos e também da sua esposa. Eles escreveram juntos esse livro, tá? Esse livro chama-se A Bíblia e Sua Família, Exposições Bíblicas sobre Casamento e Famílias, Casamento, Famílias, Família e Filhos, tá? Então, nós vamos nos basear nesse livro, não totalmente, é lógico, né? Talvez Deus possa nos levar a outros caminhos também durante o curso, né? Deus é que sabe. Mas a intenção é essa, tá? A intenção inicial é essa. Esse livro, inclusive, ele é interessante, porque ele não pega assim um tema, vamos falar sobre casamento, ou vamos falar sobre divórcio, ou vamos falar sobre criação de filhos. Não, esse livro ele pega todos os textos referentes, principalmente no Novo Testamento. Dr. Augusto e a Minka pegaram todos os textos que se referem a casamento, família e criação de filhos do Novo Testamento, principalmente em Efésios. Baseado, ele faz uma compilação, um estudo baseado em uma exposição do Dr. Martin Lloyd-Jones, né, sobre Efésios, capítulos 5 e 6, quando fala de família e casamento. Então eles, tanto o Dr. Augusto como a Minka, pegaram essa ideia do Dr. Martin Lloyd-Jones e aplicaram nesse livro também. Então é um livro extremamente confiável, né? Eu acredito que é um achado, uma maravilha para nós estudarmos, né? Bom, vamos à introdução então do nosso curso. A introdução nós vamos ter mais ou menos uma ideia de como que está hoje a família segundo o mundo e principalmente segundo Deus. Queremos que na vida cotidiana da igreja cristã não haja área mais importante do que a família. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender. O propósito supremo de Deus não é a família, porém Deus usa a família para cumprir o seu propósito supremo de ter uma semente santa, a semente santa, tá? Ele usa isso. Famílias sólidas e equilibradas são a estrutura fundamental de igrejas e sociedades equilibradas e saudáveis. Tudo começa na família, tá? Esse é o projeto de Deus para a sua glória, tá bom? Porém, as instituições divinas do casamento e família têm sido cada vez mais ridicularizadas e atacadas, desmotivando nossos jovens a seguirem o caminho normal. O caminho normal qual que é? É determinado por Deus para a preservação da semente santa. O povo de Deus constituído por famílias comprometidas com as Escrituras. Isso é o que Deus deseja, que nós tenhamos famílias estabelecidas, fortalecidas, comprometidas com a Palavra de Deus, com as Escrituras, tá? Dito isso, então, o nosso objetivo com esse curso, então, é resgatar esses princípios das Escrituras, cravando em nossos corações essas verdades. Isso precisa ser resgatado periodicamente. Esse aqui não é um curso que vai encerrar aqui e nunca mais precisa ter, não. Vez por outra, vamos ter que resgatar esses princípios, né? Então, resgatar esse princípio, cravá-lo em nossos corações, essas verdades, tanto para restaurar casamentos e famílias abaladas, como para motivar nossos jovens a desfrutarem destas bênçãos para a glória do Senhor e fortalecimento da Igreja de Cristo. Então, o nosso objetivo é esse: acertar o que está errado já em casamentos que estão em andamento
e motivar jovens para que entendam a grandeza, a maravilha e a seriedade do casamento, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Quando eu falo de exemplo maior dentro de casa, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Eu estou falando do pai, do homem, o exemplo maior dentro de casa, falando a nível cristão. Vocês já ouviram essa frase, esse pensamento? Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes novamente. Parece que é um ciclo, né? Que há um afrouxamento em algum determinado tempo, e esse afrouxamento gera homens não tão comprometidos com Deus assim, e isso volta a trazer tempos difíceis para as famílias, para as igrejas, para a sociedade, porque não há homens suficientes que se exponham e assumam a sua postura masculina, e assim trazem tempos difíceis, que nesses tempos difíceis acabam gerando novos homens. A semente fica, né? Deus é tão gracioso que isso fica. Na verdade, isso não é um provérbio bíblico, tá? É um pensamento que dizem que até é um pensamento oriental, mas ele nos ajuda. O mais importante é o fato. O fato, ele é importante, a história é mais importante. Então vamos ao fato, vamos à história, um fato comprovado. Uma geração forte gera uma segunda geração não tão forte, que por sua vez gera uma terceira geração bastante fraca. Quero que vocês abram suas Bíblias comigo em Josué, capítulo 24, de 14 a 25. Josué 24, 14 a 25. Obrigado, irmão. Josué 24, eu vou ler aqui, o texto é longo, vamos ler todo ele, 14 a 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Nesse trecho aqui, Josué, da mesma forma que Moisés, lá em Deuteronômio, estava já partindo dessa para melhor, Josué também já velho, ele deixa esses esclarecimentos ao povo. Olha aqui. Vocês fizeram uma aliança com esse Deus é santo e ele é exigente e extremamente zeloso. Se vocês não cumprirem os seus estatutos, certamente morrerão, porque ele será contra vós.
ele será contra vós. O povo de Deus tem essa aliança. O povo disse, não, nós serviremos sim, porque esse é o nosso Deus e tal. Então Josué falou, então tudo bem, mas lembre-se disso, eu avisei, se vocês se desviarem do Senhor e fizerem pouco caso desse Deus, ele vos destruirá. Segunda vez ele afirma essa aliança, ou esse aviso solene, né? Soleníssimo. Gosto dessa frase, desse termo agora não lembro se é do Augusto, do Hernandes, do Hernandes, tá? Soleníssimo. Ele falou, vocês não vão poder servir esse Deus se vocês forem frouxos, por assim dizer. Tá bom? Ok, eles fizeram aliança, e o que acontece na sequência? Dá um pulo lá em Juízes, capítulo 2, logo aí na sequência, bem pertinho, capítulo 2 de Juízes, 6 a 15. Versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Naquele mesmo tempo em que eles fizeram aquela aliança lá em Josué 24, tá? Aí na sequência, Josué despediu o povo, cada um foi para a sua casa. Versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais, ou seja, também morreu, toda aquela geração, todos aqueles anciãos que vieram depois de Moisés. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao seu redor, ou ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Eis aqui a história. A história nos mostra. Um afrouxamento pode levar a um afrouxamento maior, que acaba numa desgraça. Tá? Nosso Deus é um Deus sério, Ele quer seriedade. Como Ele é generoso conosco, Ele exige também fidelidade da parte nossa para com Ele. Tá? É isso que nós queremos resgatar. Então, o que aconteceu aqui? A terceira geração, Josué, uma primeira, os anciãos, uma segunda, e a próxima geração que não conhecia o Senhor, abandonou o Senhor, se desviou do Senhor. O que aconteceu? Foram disciplinados severamente por Deus. Tá? Isso usando um termo, um eufemismo, tá? Eles foram disciplinados. Na verdade, muitos morreram naquela época. Muitos morreram. Tá? Então, pergunta é, de quem foi a falha? Analise, de quem foi a falha? A resposta é clara, dos pais e mães israelitas. Dos pais e mães israelitas. Eu vou provar para vocês. Foi a desobediência à ordem divina de Deuteronômio 6, de 1 a 9. Agora abram comigo Deuteronômio 6, de 1 a 9. Vamos analisar a ordem que veio até antes de Josué. Exatamente no tempo em que Moisés, o grande líder, estava para também ser recolhido por Deus. Ele deixa ele relembra vários princípios e deixa uma ordem. Qual é a ordem? Está aqui. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 1.
Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Presta atenção agora. Tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Primeira pergunta: para quem vocês acham que Deus estava dando essa ordem através de Moisés? Para quem? Como? Para os pais? Exatamente. Ele não está falando, de uma forma genérica, ele fala para você, Israel. Mas quem é que tem filhos? Só pode ser os pais. E se são para filhos que Deus está querendo que haja essa bênção por causa do compromisso dos pais, então, obviamente, ele está falando para os pais, correto? Então vamos seguir aqui. Eu vou falar um pouco aqui, vou dar uma pincelada rápida, porque isso vai voltar mais para frente, mas eu vou dar uma pincelada em um assunto que nós vamos ver com mais detalhes depois, ao longo do livro que nós vamos estudar. Chama-se Disciplina Formativa dos Filhos. Eu vou dar somente uma pinceladinha hoje, tá bom? Disciplina aqui não quer dizer a disciplina corretiva. Essa disciplina corretiva, veja bem, nós temos nos ensinos da Palavra de Deus, nós temos dois tipos de disciplina: aquela que forma ou aquela que ensina a criança, ela é mais didática, ela é aquilo que ensina, antes de vir a disciplina corretiva. Que a disciplina corretiva é quando nós usamos a varinha ou algum outro tipo de castigo para que nossos filhos nos obedeçam e cumpram as ordens que nós demos, ok? Nós vamos falar de disciplina formativa, não é a corretiva, mas é a formação de um caráter disciplinado na criança. Os pais são ferramentas de Deus para a formação da imago Dei. Lembram-se quando nós estudamos antropologia bíblica? Nós vimos o que significa imago Dei, é a imagem de Deus. Em quem? No homem. E Deus usa os pais para formar a imagem de Deus nos seus filhos. Obviamente eu estou falando de crentes, tá? Para crentes, tá? Isso é, de dentro para fora, no coração da criança. No coração da criança. Outra coisa que eu esqueci de dizer, esse termo, disciplina formativa, quem nos ensina é o Dr. Ted Tripp. Ele esteve aqui no Brasil falando muito, ele fala muito sobre criação de filhos, né? Ele é especialista em criação de filhos, falar sobre criação de filhos. Então ele nos ensina esse termo, disciplina formativa. Bom, analisando agora Deuteronômio 6, de 1 a 9, e vamos pegar também 2 versículos mais para frente, vamos analisar passo a passo. A primeira visão aqui que nós vamos entender sobre disciplina formativa no coração do filho. Primeiro passo, primeiro ponto, a visão de mundo teorreferente, ou seja, a cosmovisão cristã. Teorreferente é ter Deus como referência. Essa visão não vem da escola, não vem da igreja e nem da sociedade em geral. Presta atenção, a igreja está aqui para ajudar, para dar apoio a você pai, a você mãe, para ensinar seus filhos nos caminhos de Deus. Ter uma visão teorreferente. A responsabilidade final não é do pastor, não é do presbítero, não é do professor da escola ou da faculdade, não é de nenhuma outra autoridade dentro, não é da polícia, não é dos juízes, né? Não é da sociedade, mas é sua, principalmente pai. Principalmente homem, é sua, é minha essa responsabilidade. Veja em Deuteronômio 6, 20 a 22, diz assim: quando o teu filho, ó papai aí, ó, você que está me ouvindo, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou?
Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E aí vai, ele explica mais coisas lá para frente. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas aqui eu quero deixar claro para você. Aqui, a primeira pessoa, mais importante, é o pai. É o pai que vai ensinar isso para o filho. Ah, mas e a família que o pai abandonou, ficou só a mãe, ou a mãe é viúva, ou a mãe é divorciada, ou solteira por algum outro motivo? Deus vai usar a mãe, mas eu quero deixar claro uma coisa. Eu já estou adiantando a aula lá da frente, tá bom? Só para dar uma pincelada, mas você nunca, mãe que cria filho ou filha sozinha, você nunca vai cumprir os dois papéis. Nunca você vai ser pai e mãe. Não, isso não existe. É impossível. Você não vai refletir caráter ou qualificações masculinas, você passar isso para o seu filho. Não, seja uma mãe crente no Senhor, comprometida com o Senhor, e o resto que falta, Deus completará, ou através da própria igreja, ou através de qualquer outro caminho. E alguém vai ensinar você. Por isso uma igreja boa, bíblica, é importante. Porque os homens mais velhos vão ensinar as crianças que não têm pai, como um homem se comporta diante de Deus. Aí sim a igreja complementa aquilo que falta, mas a mãe passa a ser o foco, o alvo principal de observação do seu filho, da sua filha. É a mãe, tá bom? Então aqui, voltando, isso é uma exceção, claro, né? Mas a regra é o pai fala, ok? Então não deixe por conta de qualquer entidade, imprimir caráter cristão no teu filho. Eles nunca vão fazer. A igreja vai ajudar. A melhor que pode encaminhar para Deus é a igreja, sim, mas ela só vai permear aquilo que você está fazendo. Você é o alvo do seu filho, tá? Você é o alvo dentro de casa do seu filho e da sua filha. Segundo ponto, a expectativa e a dedicação do pai vai atingir não somente a primeira geração, os filhos, mas as futuras também. Veja versículos 1 e 2 de novo. Ele diz assim, 2 principalmente, né? E guardes, finzinho do versículo 2, e guardes todos estes estatutos, você, homem, pai, guardarás esses estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Veja bem, enquanto o homem está vivo na tua vida, o pai e o avô vai ensinar as suas próximas gerações, tanto de filhos, como de netos, e até bisnetos. Oxalá nós consigamos ver os nossos netos, não é mesmo? Então, bisnetos, perdão, né? E que teus dias sejam prolongados. Teus dias sejam prolongados. Ok? Então, é o pai que vai atingir não somente a primeira, mas também as próximas gerações. Terceiro lugar, é o temor, é a paixão, é o deleite e a satisfação que o pai tem por Deus, que vão ornamentar de forma bastante robusta os ensinos dele sobre Deus aos seus filhos e netos. Acompanhe versículos 3 a 6, diz assim: ouve, pois, ó Israel, mais uma vez falando para os homens de Israel, ouve, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Primeiro ponto, você tem que entender que Deus é Deus e é o único. Depois, compreendendo o homem que Deus é Deus, então, versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, papais, maridos, tem espaço aqui para frouxidão? Vejam, a ordem é amar de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Isso significa com intensidade que não tem tamanho. É muito, é amar muito, é se comprometer muito com Deus. Versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. Precisa começar com o pai, precisa começar com este homem que vai amar a Deus, guardar as suas palavras, e quando fala guardar no coração, significa que ele sabe, ele entende os princípios de Deus, ele estuda a palavra de Deus, ele estuda a Bíblia e pratica, e obedece, ok? Então ele não só estuda, mas ele também obedece. Então é o temor, a paixão, o deleite que vai fazer com que ele possa passar essa vida que ele tem com Deus para as próximas gerações. Às vezes a gente pensa assim, o Provérbios lá diz, ensina a criança no caminho que deve andar, depois ele jamais se desviar dela. Como se eu não tivesse mais participação alguma, não. Eu estou caminhando com ela, você vai ver agora aqui, que esse texto acopla com o de Provérbios, porque você está caminhando do lado do teu filho. Você está caminhando do lado do teu neto, de certa forma. É lógico, chegou 18 anos, às vezes o filho ainda mora com você, mas ele tem 18 anos, você não está com ele o tempo todo, porém, você ainda é modelo. Porém, você ainda tem um certo compromisso. Se souber que ele está fazendo alguma coisa errada, fora dos princípios de Deus, vá atrás dele, pastoreie o coração do seu filho, ganhe o coração do seu filho, ensina os caminhos para o seu filho, não importa a idade dele. Não é? Então aqui, quarto ponto, o incentivo ao culto doméstico. Veja que ele também ensina aqui, começa ensinando o culto doméstico. Olha só que coisa linda que a gente vê no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Primeiro ponto, como que você fala para o teu filho? Assentado em tua casa. Aqui é um momento formal. Dedique tempo para fazer uma reunião familiar. Um culto familiar. Assentado quer dizer assim, você senta num lugar, você bota a família sentada junto com você e você vai fazer um culto dentro de sua casa. Um culto doméstico. Como é que você pode fazer isso? É um momento de instrução formal, você vai usar os mesmos elementos que você usa que nós usamos no culto público. Quais são os elementos? Oração, leitura bíblica, explicação daquele texto, e uma música, canta um louvor, ou inverte isso, do jeito que você quiser. Se você não tem muita afinidade com algum dos pontos, tenta aprender, ou deixa a tua esposa também conduzir o louvor, não tem problema nenhum. Ali não é um culto oficial, né? Então ela pode cantar como se ela fosse a dirigente da música, né? Às vezes ela canta melhor que você, não tem nenhum problema isso. Aliás, em alguns pontos ela também vai explicar a passagem que ela tem mais compreensão do que você, e não tem problema nenhum também, tá? Dentro de casa você não tem toda essa formalidade. Mas você, papai, tem que determinar. Segunda-feira é o dia? Segunda-feira é o dia. 8 horas é a hora? 8 horas é a hora. Nós vamos fazer isso formal. Eu vou explicar mais para frente isso. Tá bom? Não leve isso a frouxo. Tipo assim, hoje não deu, né? Saiu o sol, está tão gostoso, estava frio ontem. Vamos tomar um sol lá fora, vamos na pracinha. Não faça isso. Não troque o tempo que você determinou para o culto familiar por qualquer outra coisa. Seja formal mesmo. Eles vão ver seriedade em você, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, principalmente, né? Quando você determina aquilo. É lógico que você não vai fazer de uma lei, mas não seja também frouxo. Não parte para outro extremo. Se der, a gente faz. Se não der, deixa para lá. Não. Você vai mostrar que o culto é importante. Quando você determina, quando você formaliza aquilo. E assim, a criança guarda no coração. Se aqui em casa é assim, quanto mais lá na igreja, né? Então tem que chegar lá no horário, né? Então lá tem que seriedade, né? Lá eu tenho que ouvir muito bem a palavra, né? A criança aprende com isso, gente, dentro de casa, ok? Lá eu tenho que ficar quietinho, aqui eu tenho que ficar quietinho ouvindo o papai explicar a Bíblia, lá também eu vou ficar quietinho sentado na cadeira, ouvindo o pastor pregando, ok? De maneira informal, andando ao deitar-se, ao levantar-se, ele diz na sequência, versículo 7, né? E andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, ou seja, em todos os momentos, em momentos informais, momentos que não está marcado. Você está andando com o teu filho, você vai no mercado com o teu filho, você leva tua filha na escola, no caminho, você pode ir falando das coisas de Deus. Se você está cheio de Deus, você vai fluir Deus. Ela vê um acidente no meio da rua, uma coisa tão difícil, de repente a pessoa levanta ali, toda machucada, ela vai ver a misericórdia de Deus que poupou aquela vida. Fale isso para ela. Olha lá bem, olha meu amor, bateu o carro ali, mas a pessoa está bem. Graças a Deus foi só um acidente e só teve perda material.
sei lá, várias coisas acontecem no dia a dia da família. A mãe limpando a casa e a filha aprendendo. Ela vai falar, eu faço isso por causa do Senhor, para manter nossa casa em ordem. Arrumando uma cama, fazendo uma comida. Leve Deus para dentro da sua casa. Primeiro dentro do seu coração, né? Como diz aqui a palavra, ok? Nos detalhes, mostra as grandezas de Deus nos detalhes do cotidiano, no dia a dia. Simples de tudo, tá? Informal, ok? Quinto lugar, versículos 8 e 9. O segurança que o cabeça do lar aqui, eu estou me referindo ao pai e marido, tá? Confere à sua família. Que segurança ele confere em 3 pontos. Primeiro, quando ele fala aqui, versículo 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Desculpa, eu inverti, mas não tem problema. Frontal entre os olhos. O que significa frontal entre os olhos? Significa que a visão desse pai, a visão desse cabeça, é totalmente baseada nos princípios das Escrituras. Visão quer dizer que ele toma decisões baseados na palavra de Deus. Ele é um homem sério com Deus, é um homem íntegro com Deus. Ele teme a Deus e por isso ele tem a visão, que significa tomar decisões, observar o mundo para tomar decisões segundo a palavra de Deus. Ou seja, suas decisões, como está escrito aqui, suas decisões e percepções, a gente tem que inverter, né? Suas percepções primeiro e depois a sua decisão, ou suas decisões, são regidas pelas ordens de Deus. Teu filho vai observar, papai deixou um emprego, por quê? Nossa, a gente precisava daquele emprego, mas o papai deixou porque ele foi pressionado a não participar mais dos cultos. E o patrão dele falou que se ele continuasse indo na igreja, ele seria mandado embora. Então, o papai preferiu ser mandado embora do que permanecer naquele emprego que ia comprometer a vida dele com Deus. Meu papai é crente de verdade. Ele vai guardar isso no coração dele, seu filho. Ok? Essas decisões. Segundo, a segurança que o homem traz. O cabeça age ou executa suas missões exclusivamente dentro da lei divina, para a glória divina. Quando ele fala sinal na tua mão, né? Veio antes ali, né? Versículo 8, tu as atrás com um sinal na tua mão. Mão significa trabalho. O homem trabalha com dignidade, ele age com dignidade, ele age com responsabilidade, ele age dentro dos princípios de Deus, ele não negocia os princípios de Deus naquilo que ele faz. Mãos significa obra, em tudo que ele faz, ok? Terceiro, umbrais da tua porta. Sabe o que é umbral, né? Umbral é aquela, como é que é o nome popular mesmo aqui no Brasil? Portal, né? Da porta, né? Portal, né? Tem outro nome. Batente. Eu conheço mais por batente, é verdade. O batente da porta. No batente da porta, ou seja, ele vai, versículo 9, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que significa isso? Significa que o pai, o cabeça, determina que nos seus limites, portas adentro, dentro da sua casa, Deus e suas leis é que regem aquele lar. Ele sabe quando abrir ou fechar as portas da sua casa. Portas hoje têm um significado mais amplo, tá? Não somente portas, literalmente falando, mas também, por exemplo, fecha as portas da sua televisão, fecha as portas da sua internet, fecha as portas de outros meios que trazem para dentro. Porta significa local de acesso, local de entrada. Então, fechem essas portas que podem trazer coisas nocivas para a sua fé, para a sua família, dentro da sua casa. Pai, faça isso, ainda que mamãe não concorde muito, depois ela vai compreender, mas faça isso se for necessário. Marido, tome essa postura. Feche portas e abra para aquilo que é bom, mas feche para aquilo que é nocivo para a sua fé e que vai trazer discórdia dentro da sua casa a nível de comprometimento com Deus. Então é você que vai fechar a porta. 3 coisas: olhos para tomar decisão, mãos para agir de maneira temente a Deus e fechando e abrindo portas convenientemente, com sabedoria, com responsabilidade e sendo Deus a sua referência maior, ok? Fechando essa primeira aula, quais as conclusões? Quais as lições que a gente pode guardar no nosso coração? Primeiro, eu quero mostrar para vocês que a palavra inculcar
Não é assim, uma coisa que você faz de uma maneira legalista ou até pesada. Mas inculcar significa assim, imprimir no coração dos seus filhos aquilo que você faz e ensina, ok? Então, inculcar nos filhos os ensinos sobre Deus não é pregar sermões o dia todo. Isso deixa também a criança desmotivada. Deixa muitas vezes o filho, a filha, cansada, né? E não muito motivada para aquilo. Tá bom? Então não é só isso, tá? Embora isso faça parte em alguns momentos, mas nem sempre. Então inculcar nos filhos a visão que você tem sobre Deus, começa na demonstração do seu amor e envolvimento com Deus e com sua palavra. E aqui eu estou falando, claro, para os pais, para os maridos. Se você não é modelo dentro de casa, e se você não demonstra para o seu filho, para a sua esposa, que você ama o Senhor, e que você obedece os seus mandamentos, a sua obra como pai e marido falhará, tá bom? Então esse envolvimento com Deus, com a palavra de Deus, o seu amor que você tem pelo Senhor, você pai, é que vai fazer isso dentro de casa. E aí você vai estar inculcando no coração do filho, muitas vezes, algumas vezes num culto doméstico, e a maioria das vezes em momentos informais, como você age, como você reage. Pois não, Rodrigo? Inculcar também poderia ser, pai, Repetir, isso, faz parte. Repetição. Isso. Talvez no mesmo dia, memória, ficava ali. Aham. Vamos ficar repetindo, repete comigo. Isso. Ensina hoje. Daqui 3 meses que fala sobre mentira de novo. Daqui 6 meses fala sobre mentira de novo. Isso, exatamente. Você me fez lembrar de uma coisa interessante. Uma vez o irmão Paulo veio aqui, o Paulo Bonelli, pregar sobre casamento, e ele veio falar sobre perdão. Ele já tinha falado umas 2 ou 3 vezes anteriormente e veio falar de novo. Quando um dos irmãos, que não está mais conosco hoje, quando essa pessoa ficou sabendo, puxa, ele vai falar de perdão de novo, nem vou então no encontro de casais, né? Nem vou. Eu fiquei com aquilo na cabeça, por quê, né? Bom, parece repetitivo, né? Hoje, depois de 30 anos de caminhada com o Senhor, eu vejo que essa palavra tem que estar viva no nosso coração o tempo todo, perdão. Porque senão a gente não convive bem no casamento sem perdão. Então é importante sim repetir. É exatamente o que o Rodrigo falou. Inculcaram no meu coração que é importante eu ter um coração perdoador para poder conviver com os outros. Não só que perdoa, mas também que se arrepende e pede perdão. Senão eu não consigo conviver nem com vocês, nem com a minha esposa. Né? Isso mesmo, repetição. Exatamente. Então inculcar é isso, né? É o seu envolvimento que você tem no dia a dia também. Seu coração, pai, transbordará automaticamente tudo que você sente e sabe sobre Deus. Portanto, qual é a conclusão que você tira? Conheça a Deus. Ninguém dá o que não tem. Exatamente. Ninguém dá o que não tem. Se você quiser falar e ensinar sobre Deus ao seu filho, estude sobre Deus. Conheça Deus. Ande com Deus. Você não vai falar de uma coisa que é teoria para você, que você nunca experimentou, ou que você não sabe nada. Você não pode ensinar o que você não tem, que você não sabe. Ok? Gaste tempo com o estudo da palavra. Segundo ponto, não espere dos outros para evangelizar ou teologizar seus filhos. Deus deu essa missão a você, pai e mãe. Agora eu agreguei a mãe. A mãe também é importante nesse sentido, porque ela vai motivar o pai. Muitas vezes ela vai disciplinar o pai. Muitas vezes a mãe precisa botar o pai para funcionar. Nós somos preguiçosos, irmãos. Espiritualmente o homem é mais preguiçoso do que a mulher. Ele não tem muitas vezes essa iniciativa, e nós precisamos aprender. O nosso tempo não motiva homem a se envolver com Deus. A nossa cultura motiva o homem a trabalhar. Se ele não ganhar dinheiro, nós vamos morrer. Não, se ele não tiver Deus, ele vai morrer. E ele não sabe, às vezes ele demora para cair a ficha. Então você, mamãe, você esposa, né, em primeiro lugar, esposa, discipline seu marido, ajude-o, faça uma disciplina formativa também na vida dele. Seja um instrumento de Deus para ajudá-lo a enxergar o que ele ainda não está vendo. Às vezes a percepção feminina ajuda, ok? Então aqui também da mesma forma, é pai e mãe. Compre a briga também você, mãe, ajude o seu marido, tá?
para ter esse compromisso com Deus. Terceira lição, leve seus filhos ao culto de sua igreja local. E lá, ensine o comportamento correto em público. Desde a mais tenra idade deles. Dê o exemplo de assiduidade e reverência. Você vai à igreja, leva seu filho, por mais que ele seja pequenininho, leva ele e ensina que lá ele tem que ficar sentado, que ele tem que ouvir, apesar de que pais e mães dizem assim, mas ele não vai entender nada. Mas ele não vai entender mesmo. Sabe o que ele está aprendendo ali? Que ele tem que ficar quieto. Ele tem que ficar quieto pelo menos 50 minutos enquanto o pregador está pregando. Já é uma grande lição. Tem gente adulto hoje que não sabe ficar 10 minutos sentado numa cadeira, tem que levantar toda hora, ou vai no banheiro, toma água, toma café, senta, depois de novo, vai no banheiro de novo. Às vezes fica aquele rastro no chão, de tanto que o cara levanta e senta. Porque não aprende a ficar quieto, você não vai morrer, tua criança não vai morrer, ficar 50 minutos, 1 hora quieto numa cadeira, ele não vai morrer. Ah, mas minha criança precisa brincar. Brinca depois. Traga a sua criança no culto, faça ele sentar e ficar quietinho. Ah, ele não vai entender o que o pastor vai pregar. Hoje não, mas amanhã ele vai. Mas hoje ele já está aprendendo uma lição. Eu tenho que obedecer a mamãe, senão depois vai ter varada. Tenho que obedecer papai, senão depois vai ter varada lá fora. Se eu não ficar quietinho aqui, faça isso. Ok? Dê o exemplo de assiduidade e reverência. 4º lugar, pratique o culto doméstico. O culto doméstico, junto com sua esposa, veja bem, vou dar uma dica para vocês. Junto com sua esposa, determine ao menos um dia na semana para se reunirem como uma mini igreja, como uma igrejinha lá em casa, ok? Como é que você vê o culto da igreja? Do jeito que você vê o culto da igreja, faz mais ou menos igual em casa. Utilize alguns elementos do culto da igreja, já falei isso, né? Louvor, oração, leitura com explicação de uma passagem bíblica. Faça isso. Tem um hino que vocês gostam? Cante um hino. Pode ser só um, né? Faça uma oração e depois leia um texto e explique aquele texto, tá? Faça isso com seriedade, faça isso com dedicação, como você é o pastor dentro da sua casa. Seja esse presbítero dentro da sua casa, ok? 5º, procure produzir o máximo de solenidade ao culto doméstico dentro do que suas crianças possam assimilar. É claro, uma criança bem pequenininha tem dificuldade de ficar quietinho, né? Agora, depois de uma certa idade, lá na escola, por exemplo, ela tem que ficar quieta. Pelo menos na aula toda que uma professora está dando aula. Se ela não ficar, ela vai ser repreendida. Pelo menos deveria, né? E, da mesma forma, impõe essa solenidade. Marca dia, marca horário, não negocie isso. Depois, começou o culto, põe a criança sentadinha. Ah, mas ela tem que ficar levantando e saindo. Não, põe ela sentadinha. Ela vai aprender em casa a ficar sentadinha, nem que seja 15 minutinhos do culto doméstico. Lá na igreja, ela vai aprender a ficar sentadinha também 50 minutos. É em casa que você vai ensinar isso, no culto doméstico. Põe ela sentadinha lá, faça isso solenemente. Ah, eu preciso ir no banheiro. Não, você não vai morrer por causa de ficar 5 minutos aí. Ah, mas eu estou fazendo xixi na calça. E segura. Você não vai morrer por causa disso. Irmãos, a gente tem que ensinar seriedade para os nossos filhos. Desculpa, irmão. Desculpa, chega a ser até engraçado. Mas é isso. Oi. Vai antes no banheiro. Pronto. Vai no banheiro. Vamos começar o culto daqui 10 minutinhos, tá bom? Bebe água, come o chocolate, come a pipoca. E depois, quando sentar, é para ficar sentado. Ah, mas é 15 minutos eu vou ficar sentado. É, 15 minutos você vai ficar sentado. E depois, na semana que vem, é meia hora. E na outra semana, 45 minutos. Irmãos, isso chama-se disciplina formativa. Ou você quer que seu filho seja um frouxo? A sua filha seja uma frouxa? Você que sabe, a escolha é sua. Por isso que eu estou falando. Graças a Deus, a nossa responsabilidade é ensinar vocês. O que você vai fazer com o teu filho é problema seu. Eu não vou carregar esse fardo. Mas eu estou pondo em cima de você, pai e mãe. Principalmente pai. Se você não assumir isso, você vai colher. Eu não. Eu já estou colhendo o que eu plantei. Ou certo ou errado. Agora é com você, papai e mamãe. Último, ensinamento. Testemunhe diante dos seus filhos
suas atitudes de obediência aos princípios de Deus. Agora eu vou pôr um slide daqui a pouco. Testemunhe diante de seus filhos suas atitudes de obediência aos princípios de Deus. Por exemplo, se você tem que tomar uma decisão séria, né, seja no trabalho, seja na faculdade, seja com um vizinho, seja com a família, olha, senta com a família e diz assim, principalmente com os filhos, diz assim, olha, papai teve que tomar uma decisão, eu não posso mais estar me envolvendo com o vovô, porque o vovô debochou da nossa fé. Infelizmente a gente vai amá-lo, mas eu não posso mais ficar indo na casa dele todo dia, porque ele é nocivo para a nossa fé. Eu tenho que tomar essa decisão, crianças, isso dói no nosso coração. Então conte as coisas que você fez. Explique isso para as suas crianças, eles vão aprender com a sua postura, com as suas decisões que você tomou. Explique para eles. Mas também, olha aqui, demonstre claramente a eles seus momentos de admissão de pecados, arrependimento, confissão e reconciliação. Conte para eles também que você erra. Mostre para eles as suas incapacidades, as suas falhas, as suas limitações, para que eles não tenham a ideia de que papai nunca erra. Isso é um erro. Só Deus nunca erra. Papai erra sim, mamãe erra sim. E conte para eles os seus pecados cometidos. Eu não estou querendo falar para você remexer o passado e trazer coisas que são nocivas aos seus filhos. Não é isso. Mas se você hoje, diante deles, cometeu um pecado, diante dos seus filhos, cometeu um pecado, você gritou com a sua esposa, e eles viram. Depois você reconciliou com a tua esposa, chame os filhinhos e fale assim, papai e mamãe já se acertaram, nós nos perdoamos, papai pediu perdão para tua mamãe, e hoje nós estamos bem, nós nos perdoamos, viu? Ok? Conte isso para os seus filhos. Seu exemplo vale mais que 1000 palavras. Seu exemplo vale mais que 1000 palavras. Vamos ouvir aqui o que o Dr. Augusto nos ensina. Ele deu um exemplo aqui, que eu acho que nos serve para fechar isso aqui. Eu quero dizer para você, quero deixar para você, no seu coração, que Deus deu tudo para você, pai, mãe, para que você viva e seja piedoso. Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Pedro fala isso, 1 Pedro. Deus nos deu tudo o que é necessário para a vida e piedade, ou seja, você tem condições sim de ser um pastor dentro do seu lar. Você deve ser um pastor dentro do seu lar. Não só tem condições, como você tem que ser esse homem, tá? Então, assuma isso. E também vamos aprender a sermos humildes. Não venda a imagem de que você é um déspota, não venda a imagem de que você é perfeito. Não, você vai continuar tendo autoridade, mostrando quem realmente você é. Um homem cheio de falhas, mas que quer se ajeitar, quer melhorar, quer crescer na graça de Deus, quer desenvolver sua carreira cristã, ok? Vamos ouvir o que o Dr. Augusto fala? Acho que tem que pôr bem alto, né? Nos primeiros anos que eu era professor do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife, eu tinha acabado de voltar da África do Sul com um mestrado, né? Estava muito, sabe como é? Tinha tirado o mestrado ali, a gente fica, né? Professor com mestrado, assim, novinho. Nossa, eu era exigente demais. Eu era um terror dos alunos. Meus alunos, assim, quando eu chegava na segunda-feira e dizia, na sexta-feira vai ter prova, os caras passavam aquela semana ali tomando remédio para ansiedade, tal, porque eu estava para quebrar. A minha lei ali, meu pensamento era, Senhor, eu quero botar para fora do seminário quem não tem condição de ser pastor. Então, eu dava teste para reprovar mesmo. Todo mundo morria de medo disso aí. E um dia eu dei dei uma prova, avisei na segunda-feira que na sexta-feira eu queria um trabalho para uma turma lá. Aí chegou na sexta-feira, tinha um aluno na turma que eu já estava marcando ele porque o bicho era desleixado. Pensa num cabo preguiçoso. Ele atrasava com as leituras, ele não fazia os trabalhos direito, aí todo mundo entregou o trabalho, menos ele. Aí eu perdi a paciência.
e esculachei o aluno na frente de todo mundo. Humilhei o menino na frente de todo mundo. Você não presta para nada, você está pensando que vai ser pastor, você não vai ser coisa nenhuma, você vai ser uma desgraça para o evangelho. O que é que você está fazendo aqui? Deixei o cara mais baixo do que o chão do seminário. Naquele fim de semana eu ia pregar na cidade de Natal. E aí, peguei meu carro, fui. Estava na estrada, aí Deus vem. Você não devia ter feito aquilo. E eu, Senhor, tu conhece a peça, né? Ele mereceu. Sim, não estou dizendo isso, mas você não devia ter feito daquela forma. Ah, Senhor, o Senhor sabe que ele merece isso. Fui brigando com Deus daqui até Natal. De Recife a Natal. Foi uma das piores viagens e pregações da minha vida. Eu simplesmente não conseguia paz de consciência. E Deus não desistiu, não aliviou. Nada, nada, nada. Caminho de volta na segunda-feira, bem cedo, é a mesma coisa. Você fez errado. Eu disse, está bem. Aí finalmente eu me rendi. Eu disse, está bem, Senhor. Agora o Senhor sabe o seguinte, na hora que eu pedi perdão para ele diante da classe, eu perdi minha autoridade como pastor e como professor. Perdi minha autoridade. Então, se é o que o Senhor quer. Aí, dito e feito. Segunda-feira de tarde tinha aula. A primeira coisa que eu fiz quando a aula começou foi me dirigir para o menino e dizer, eu quero lhe pedir perdão pela maneira como eu tratei você na sexta-feira passada. Eu não devia ter feito daquela maneira. Quero que você me perdoe de todo o coração. Gente, esse menino começou a chorar. Aí deu uma quebradeira na classe também. A classe começou a chorar, os outros também. E eles disseram, pastor, agora nós estamos vendo uma coisa, que o senhor pratica aquilo que o senhor prega. O senhor fala da necessidade de arrependimento e de confissão, e a gente viu hoje que o senhor faz isso também. Eu estou contando isso, meus irmãos, para dizer que, em vez de perder a autoridade com eles, por conta da admissão do meu pecado e do meu erro, eu cresci no conceito deles. Eu quero dizer a você a mesma coisa. Se você é líder, se você é o cabeça da sua família, se você se arrepender, se você contar, se você for honesto, se você for sincero, você não vai perder a sua autoridade, por assim dizer. Ao contrário, você vai ser mais amado, reconhecido e respeitado. Porque Deus é o Deus que derruba os exaltados, mas Ele exalta os humildes, aqueles que se humilham diante dEle. Amém?